Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar o grande erro da mudança de vida. Não sei se vai ser esse o título do vídeo, mas você já sentiu que por mais que tente mudar, parece que tem uma força invisível que sempre tenta te puxar de volta para os mesmos hábitos? Já sentiu isso? Para os mesmos erros e também para os mesmos níveis financeiros e também emocionais? Cara, como se tivesse um campo te puxando, mas porque é mais ou menos isso, calma. Você estuda, você faz afirmações positivas, tenta pensar diferente, mas parece que tá nadando contra a maré, sabe? Por mais que você tente. E, cara, mas e se eu te dissesse que o segredo para destravar sua vida não tá em se esforçar mais? Pois é, não tá. Mas sim em entender um padrão que une as escrituras sagradas e a física quântica. Que eu tenho estudado esses assuntos recentemente e, pelo que eu tô vendo, eu tô chegando em uma verdade absoluta. Através da física quântica, espiritualidade e a Bíblia, juntando essas três coisas. Porque existe uma passagem onde Jesus ele nos ensina, de forma prática mesmo, que o que a ciência moderna hoje chama de salto quântico, certo? E o maior erro que você pode cometer hoje é tentar mudar de vida permanecendo exatamente no mesmo lugar. Parece muito óbvio, né? Mas quando a gente coloca isso dessa forma aqui, tudo começa a fazer sentido. Fica comigo até o final desse vídeo porque hoje nós vamos decifrar o código do ambiente e como você pode usá-lo para mudar a sua realidade da água para o vinho, cara. Se a gente olhar para a história de Jesus, há um detalhe geográfico que carrega um mistério profundo. Geográfico? Pois é, geográfico, cara. Ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, não foi? Mas você já reparou que os milagres, a manifestação do seu propósito e o início do seu ministério só aconteceram de verdade quando ele saiu da cidade natal? Provavelmente você já escutou falar isso, se não você está escutando agora. Ele teve que sair de onde ele estava. E ele não foi o único. Olha para a história de Abraão, por exemplo. Deus não disse para ele, fica aí com sua família que eu vou te prosperar. Não, a ordem foi clara, saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. A gente pode ver outro exemplo também nessa história do Abraão. Porque esses grandes nomes da história, eles precisaram se mover fisicamente para manifestar algo. Por que eles precisaram fazer isso? Eu já vou te explicar. Porque a resposta ela é bem simples, tá? O ambiente ele não é apenas um espaço geográfico. O ambiente é uma frequência. É uma frequência, cara. Por isso que tem lugares que é impossível tu prosperar lá. Como se tivesse uma força te puxando. Uma força invisível. Você não vê a eletricidade, mas você sente. Igual os dois ímãs. Ou eles se puxam dependendo do lado, ou eles se repelem. É uma força invisível, sacou? Pra gente entender isso, cara, à luz da ciência, luz na escuridão aqui, a gente precisa falar sobre o efeito observador na física quântica. No mundo subatômico, as partículas elas se comportam como onda de possibilidades até que alguém as observe, certo? A gente pode ver isso pela experiência da dupla fenda. Isso não é de agora isso. Se você está em 2026 e não conhece de física quântica, nunca ouviu falar na experiência da dupla fenda, você está ficando muito atrasado. Porque você usa telefone, você usa GPS e tudo isso foi feito com mecânica quântica, cara. Então, quando a observação acontece, aquela onda colapsa em uma realidade física. Entende? Você é um co-criador, em outras palavras. Agora, traga isso para sua vida pessoal, por exemplo. O que é o seu ambiente hoje? São as pessoas que convivem com você, os lugares que você frequenta e as conversas que você tem diariamente. Esse é o ambiente. A luz aqui do quarto apagou agora. Sinistro, né? Mas qual é o grande problema? As pessoas ao seu redor, elas te amam, mas elas amam e conhecem o seu personagem antigo. Elas têm medo do desconhecido, elas querem te manter naquilo que tu é, elas acreditam, elas não te enxergam da forma que tu se enxerga, elas não estão tendo a mesma visão que tu tem. Elas olham para você e subconscientemente colapsam a realidade dos seus erros passados,
passados, das suas fraquezas, da sua fase de escassez ou das suas inseguranças. Elas têm essas lembranças antigas de ti, entende? Se o campo ao seu redor continua te observando e te tratando como aquela versão antiga, a energia desse ambiente tenta a todo custo colapsar sua realidade de volta para o que era antes, cara. A luz ficou muito clara aqui agora, mas assim, é por isso que você tenta mudar o pensamento, mas sente um peso absurdo nas costas. Não é falta de força, de vontade, é a força gravitacional da frequência do seu ambiente atual te segurando no passado. É como se fosse um elástico mesmo, te puxando. E tu tenta, mas aquele elástico, ele tá te puxando. Tu tem que romper um avião, tu tem que romper esse elástico. Quando o avião vai decolar, ele gasta quase todo o combustível só para decolar, tá? Mas depois que ele já tá no céu, ele só flutua de boa. Eu tô voando alto. Mas na subida ele precisa gastar muita energia. O próprio Jesus verbalizou essa lei espiritual e psicológica e física quando disse que um profeta não tem honra dentro da sua própria terra. Agora, por que os de fora valorizam os milagres e os de Nazaré só viam o filho do carpinteiro? Por que quando você começa a gravar vídeo, as pessoas as próximas de você fazem chacota, riem, mas as pessoas que você nem conhece enche de elogio nos comentários, falando é isso mesmo, não sei o que, muito obrigado, e essas coisas? As pessoas só viam o filho do carpinteiro em Jesus lá em Nazaré, porque em Nazaré a frequência que o cercava era o rótulo do passado. As pessoas, eles não conseguiam enxergar a nova identidade, a identidade divina dele, entende? Se você quer dar um verdadeiro salto quântico na sua carreira, nas suas finanças ou nos seus relacionamentos, você precisa entender que você precisa entender, cara, que conversas antigas puxam você de volta para o passado. Ambientes antigos lembram a sua mente da versão que você está lutando para deixar para trás. Porque isso cria um ciclo psicológico, é como se você ficasse preso numa bolha. Não tem as bolhas das redes sociais? Então, você está preso numa bolha, você precisa sair disso e entrar em outra bolha, né? Só que numa bolha boa, numa bolha de uma frequência melhor, de abundância, essas coisas, uma vida melhor. E de tanto ser observado daquela forma, Jesus, ou você acaba assumindo aquilo como verdade novamente e continua vivendo a mesma história. Por quê? Porque quando tu aprende algo, teu cérebro ele vai criando sinapses. E aquilo vai criando hábitos, hábitos de pensamento, hábitos de comportamento. Então você precisa romper isso. Não tem aquela história, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és? Ou como a ciência fala, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Se você só anda com um fracassado, você vai ser fracassado. Se você anda com 5 pessoas que leem livros, você vai ser o quinto. Você vai ser o sexto que vai ler um livro. Entendeu? Se você anda com um milionário sendo pobre, você vai acabar sendo um milionário por consequência. Outro dia, eu até vi na internet um gato que cresceu com pitbull. Ele era um gato, só que ele cresceu numa família de pitbull, entendeu? E aí ele andava como pitbull. Até a feição da cara dele, ele tentava imitar do pitbull, ele tentava latir igual o pitbull. Muito engraçado, velho. Mas tá, como dar um salto quântico? Então, qual é o segredo prático para mudar sua vida rápido? Simples. É muito simples. Pare de colocar toda a sua energia apenas no esforço mental, enquanto tolera ambientes que te puxam para baixo. Se você não tem a possibilidade de mudar de ambiente, se afasta. Foque no que você quer, vai ler um livro, vai ver conteúdos que te elevam sua frequência, mudam a sua forma de pensar, entendeu? Quebra essas crenças do passado através de reprogramação mental, sei lá. Às vezes o maior ato de fé é de crescer, e de crescimento será mudar de mesa, mudar de círculo e, se necessário, mudar de lugar. Você precisa se inserir em novos campos informacionais e vibracionais. Tudo é frequência e energia, velho. Tudo. Entende?
Frequente lugares que refletem onde você quer chegar, entende? Ande com pessoas que validam o seu futuro e não o seu passado. E proteja a sua mente da frequência da acomodação. Sacou? Afinal, quando você muda o seu campo, sua realidade muda de forma natural. É natural, você vai conhecer outras pessoas, você vai fazer networks, vai ter acesso a novas ideias. Naturalmente você vai estar colapsando uma nova linha do tempo. Você vai estar entrando em uma nova realidade, você vai estar criando um futuro diferente. Se esse vídeo fez sentido pra você, não se esquece de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, tá certo? Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, física quântica e filosofia. E se você quer destravar, continuar expandindo sua mente, quem tem olhos para ver que veja, quem tem mente expanda, tá? E entre para o Manual da Identidade Divina, o link tá aí na bio, sacou? E assim como Jesus fez, tá na bio o link. E até o próximo vídeo. Beijo, te amo, tamo junto.